Olá a todos que estão assistindo a mais um conteúdo produzido e promovido aqui pela Rank My App. Eu sou a Juliana Assunção, uma das sócias fundadoras da empresa, e é com muita honra que eu estou aqui com o nosso convidado mais que especial e super especialista na área de produto e mobile marketing, Rodrigo Castro, meu querido sócio. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Juliana. Prazer estar aqui hoje e falar um pouco desse assunto aí que gosto pra caramba. Que legal. E vamos nessa. Que legal. O assunto do episódio de hoje é sobre a era do engajamento. Como que as métricas relacionadas a engajamento acabam impactando em estratégias específicas para datas comemorativas. E nesse caso desse episódio, Black Friday desse ano. Lembrando que esse é mais um episódio da nossa semana de Black Friday de 2022. Uma semana especial só com conteúdos aqui específicos desse assunto. Então eu espero que vocês gostem bastante desses assuntos. Dúvidas, comentários, sugestões de novos conteúdos ou qualquer outra informação que vocês precisem, pode mandar pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar com todo mundo que está assistindo. Sem mais delongas, eu gostaria aqui de começar, por favor, se apresentando. Rodrigo, conta pra gente quem você é, qual que é o seu trabalho aqui no Rank My App, um pouco da sua história. Boa, eu sou o Rodrigo Castro, sou um dos fundadores do Rank My App também, né? Comecei junto com a Juliana aí. Hoje, o meu background inteiro é de produto e desenvolvimento, né? Então, comecei desenvolver com 16 anos, hoje tenho 36. Comecei lá no comecinho dos primórdios com um pouco de COBOL, depois fui para web, aplicativos, etc. E no Rank My App eu fiz a primeira versão da nossa plataforma, né? Depois entrou um time de produto bem bom aí, e especialistas muito melhores do que eu. E hoje eu só acabo tomando conta ali do produto, né? Vendo a direção para onde vai, que a gente vai desenvolver, o que os clientes estão precisando. Então, basicamente, hoje meu trabalho é escutar ali o que o cliente fala e transformar isso em algum entregável, né? Então, é mais ou menos isso aí. Que legal. E a gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar, que a gente preparou aqui um conteúdo bem legal aqui para compartilhar com vocês. A gente estava falando aqui nos bastidores que a gente gostou muito desse conteúdo específico de engajamento, justamente porque pelo nosso histórico, nossa história, hoje em dia literalmente há uma era de engajamento para mobile marketing, né? E a gente estava falando que antigamente era uma métrica de vaidade chamada download, era tudo sobre download. O Rodrigo fez uns comentários aqui, fiquei um pouco saudosista. E realmente, por que você acha que agora é essa era de engajamento? Qual que é a diferença de alguns poucos anos atrás? Sim, legal. Aqui quando a gente começou, né, os aplicativos acabavam se preocupando muito com o download, né? Não que isso não é importante, claro que é importante, mas as pessoas queriam ter mais downloads. Enfim, não via as outras métricas, né? Não via a qualidade desse download, né? Então, eu quero ter 1 milhão de downloads. Mas e aí? Os downloads são bons, são qualificados? Isso vai te trazer receita no final do dia? O que vai acontecer, né? E o mercado não se preocupava muito com isso, né? Em 2015, lá quando a gente começou. A gente viu esse movimento acontecer nos Estados Unidos, principalmente ali perto de 2017, 2018, né? A gente via muitos aplicativos lá fora já se preocupando muito com engajamento. E no Brasil era mais download por download. Hoje em dia, esse cenário a gente já estava esperando que isso acontecesse, né? A gente já estava até preparado, né? Uhum. Que a gente fala que para ver o futuro basta olhar para os Estados Unidos um tempo antes ali, né? 2-3 anos mais ou menos. Exato. E aí a gente já estava preparado para quando essa onda chegasse aqui no Brasil. E hoje, lógico, é importante o download, né? Mas mais do que importante o download é a qualidade disso, né? E você consegue metrificar muito bem essa qualidade do download com o engajamento, né? Então, existem várias... Vou falar bastante dessas métricas hoje aqui. Exato. Mas essas métricas... você consegue ver a qualidade do usuário, né, que você está adquirindo ali, né? Então vamos entrar mais nesse assunto agora, pensando aí numa data comemorativa que para muitos segmentos, obviamente, e-commerce, compras, varejo, é o mais importante, se não um dos mais importantes. E o volume não só de acessos novos, né, novas instalações, normalmente cresce muito por vários motivos também, interesse em compra nesse momento.
mas também é exatamente isso que você falou, e a qualidade desse usuário. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, até por todo o teu contato com o nosso portfólio de clientes, grandes marcas do Brasil estão com a gente. Então, fala um pouco aí de todo o histórico, toda a sua experiência com as grandes marcas brasileiras que investem em aplicativos mobile marketing. Quanto que avaliar essas métricas de engajamento e quais dessas métricas realmente faz sentido para quando você está criando ou executando, na verdade, na Black Friday? Boa. Primeiro eu queria falar um pouco das métricas que eu vou falar bastante, que vocês vão ver uma sopa de letrinhas, então eu quero já logo traduzir essa sopa de letrinhas ali, né? Primeiro eu queria falar sobre DAO, MAU e Stickiness, né? Tá. DAO é Daily Active User, usuários ativos diariamente, né? E Monthly Active User, que é o MAU, né? Então tem o DAO, o MAU e o Stickiness. O MAU é o Monthly Active User, que é os usuários ativos no mês ali, né? E o Stickiness, você divide, né, ali o DAO pelo MAU, né? Que você vai ter o Stickiness. E eu gosto de fazer vezes 100 para normalizar ali a equação, né? Então, para mim, a forma ideal seria o DAO dividido por Stickiness vezes 100. Então, você normaliza isso aí. Vou te dar um exemplo. Um exemplo bem básico. Imagina que um aplicativo ali ele tenha 8 mil usuários no MAU dele. E aí, no dia 10, ele tem 2 mil usuários ativos e no dia 11 ele tem 4 mil usuários ativos. Significa, né, que o Stickiness do dia 10 foi 25%. E o Stickiness do dia 11 foi 50%. Então, basicamente, essas métricas ali que são as principais ali que a gente vai falar bastante, né? E faz muito sentido analisar isso porque você consegue ver a assertividade das campanhas que você está fazendo, né? Então, como a gente falou no começo, eu trouxe 1 milhão de usuários aqui. Você tem a sua métrica de dar o mal Stickiness ali. Posso até falar já do Stickiness direto, né? Você vê lá a sua métrica do Stickiness ali caindo, você fala, pô, calma aí. Porque o Stickiness vai te dar assim, uma porcentagem ali, né? Então você vai falar assim, eu tinha, sei lá, 25% na média dos dias ali do Stickiness, agora eu tô com, sei lá, 12%, 10%. O que aconteceu? É a qualidade de alguma coisa que eu fiz que não tá boa ali, né? Então você acaba usando essa métrica para te guiar, né? No que você fez ali, né? E essa métrica você consegue ver até, né? Vou até jogar um pouco bem mais longe ali o seu pensamento, mas a gente tem varejistas ali, tem vários e-commerces que a gente cuida que faz campanha na TV, né? E aí isso você vai ter impacto no seu DAO, MAU, no seu Stickiness ali, né? Então, se você, por exemplo, chutando aqui um negócio bem diferente, né? Mas vamos imaginar que você fez uma campanha hoje, hoje, sei lá, não vou falar o dia da semana, mas vamos imaginar que a gente está numa terça-feira. E aí você fez uma campanha hoje na Globo e semana que vem, no mesmo dia da semana, você fez uma campanha no SBT. Você consegue analisar o seu Stickiness, qual foi a que ficou mais ativo ali no dia, né? Então você consegue falar assim, pô, me deu mais resultado nesse. Às vezes nem sempre o canal mais caro, né, é o canal que traz usuário melhor qualificado. Enfim. Mas acho que, não sei se eu respondi 100% dessa pergunta. Super respondeu, e eu comecei a pensar em várias coisas aqui, porque a Black Friday eu me recordo de alguns outros conteúdos que a gente fez, que não é só um dia, né, a tal sexta-feira, né, é um período de Black Friday. Exatamente. Então, a gente, inclusive no nosso episódio anterior, a gente comentou, né, cerca de 2 meses, alguns clientes até um pouco antes começam a se preparar, então você já tem um histórico desses Stickiness e tudo mais. E você na nossa ferramenta do Rank My App, né, a gente tem o histórico de DAO, MAU e Stickiness de 2 anos, né? Então você consegue ver, por exemplo, o que aconteceu em 2 Black Fridays passadas ali, como estava, inclusive, como o dado é normalizado, você pega o Stickiness, né? Você consegue ver até o Black Friday, né? Como que tava o seu Stickiness. Então, por exemplo, imagina, vou dar um exemplo, tô chutando um número aqui sem pensar, tá? Mas imagina que o seu um mês antes da Black Friday, seu Stickiness na segunda-feira tava de, sei lá, 15%. E aí, há 2 anos atrás. Depois estava 17% um ano atrás. Se tá 5% hoje,
você tem que fazer alguma coisa. Então, você tem que fazer essa preparação antes, né, da Black Friday. Porque os usuários ativos, né, vão converter em alguma forma, em algum momento. Então, na Black Friday, quanto mais usuários ativos ali diariamente qualificados vai ter maior conversão. Então, se você tiver lá acesso à tua, e você cliente que tem acesso a tu, veja o DAO, mal e Stickiness aí, de como estava anteriormente aí, e planeja a estratégia, né, para aumentar isso, e você consegue também, né, comparar isso com os seus concorrentes, né? Essa feature foi recém-lançada, inclusive. Que legal. Você consegue ver como que os seus concorrentes estão agora, como eles estavam no passado. Então, você pega aquele concorrente e fala, nossa, esse cara aqui teve mais sucesso que eu ano passado. Vê como tava o DAO e o mal dele lá, vê como tá hoje, vê como tava o seu, compara. Então, dá para fazer muita coisa ali, né? E essa visão de concorrência, às vezes, faz muito mais sentido você visualizar os seus concorrentes que estão mais próximos do que ter uma média de mercado e ir atrás para essa média, né? Exatamente. Porque tem a média do e-commerce ali, né? Mas e a gente tem esses dados também, mas é muito melhor, às vezes, você no mesmo segmento e tal. E não só para Black Friday, né? Mas se você for fazer essa análise que eu falei do stickiness, a única coisa que você tem que se atentar são as sazonalidades também, né? Não a única coisa, tem várias coisas, mas uma das coisas que tem que se atentar é a sazonalidade, porque às vezes você fala assim, toda segunda-feira eu tenho tanto. Não vai acontecer isso, nunca vai ser cravado ali e tal, exata, porque né? tem feriado às vezes, tem alguma data comemorativa, tem economia, política, eleição, tem um monte de outras coisas que acabam deixando essa métrica variável, mas se você analisar a média, acaba parando ali em algum lugar. Então é bom você sempre fazer essa análise pensando que há uma sazonalidade, ou até a gente pegou clientes assim, inclusive, que o pessoal falava assim, mas eu tava assim assado nesse período. Aí a gente foi pegar o histórico, mas aqui você fez um monte de campanha. E agora E agora parou. Parou tudo. Então, quer dizer, você não vai ter o mesmo resultado lógico. Então, você consegue fazer essa análise. Porque você consegue... a gente até tem um estudo sobre isso bem legal, que o time de produto fez, que eles analisaram um aplicativo que tinha um pico muito grande foi rodada uma campanha que trouxe bastante download. Só que no mesmo dia não alterou o stickiness, né? Ou seja, muitos usuários baixaram, mas eles não ficaram ativos no app. Eu faço isso várias vezes. Às vezes eu vejo alguma coisa, baixo o aplicativo, guardo, tô fazendo outra coisa, volto 1 dia, 2 dias depois e abro o aplicativo. Mas a gente acabou vendo que tinha uma curva de visita muito grande lá de instalação, e 2 dias depois que teve que começou a afetar. E aí a gente viu essa curva de stickiness, né, crescendo, e depois depois de acho que 3, 4 dias, ela começa a cair de novo. Então é hora de fazer alguma ação ali, alguma coisa que dá pra fazer. Então, tem uma porrada de coisa que dá pra analisar. Que legal. E você, querendo ou não, acabou contando aí um exemplo de uma rápida jornada, vamos dizer assim, até um usuário ficar ativo. Claro que foi um exemplo bem específico, mas pensando aí, Black Friday, e claro que eu quero expandir um pouco mais só de e-commerce, porque hoje em dia muitas outras categorias também fazem ações específicas para Black Friday, fintechs, carteiras digitais, enfim, tantas outras categorias. Queria que você falasse um pouco sobre esses tipos de usuários ativos, porque eu imagino que para um aplicativo de games, por exemplo, que eu sou mais nerd nesse sentido, você tem que jogar, alguns aplicativos consideram como usuário ativo quem comprou alguma coisa dentro do aplicativo, que houve alguma recorrência, por exemplo, no e-commerce. Então, existem essas variáveis do usuário ativo para considerar o DAO e MAU e stickiness, certo? Fala um pouco mais sobre isso. Os usuários ativos têm... agora tá mudando até, né? Como a gente falou no começo, né? Às vezes tinha marcas, né, que consideravam usuários ativos download, né? Tem o download e o cara tá ativo. Mas às vezes o cara baixou, igual eu falei, né? Baixou e não entrou no seu app, né? Ou ele vai entrar, sei lá, um dia depois ou algumas horas depois, enfim. Então, essa métrica, se você falar usuário ativo, é o cara do download.
download por download não é nada. Não acaba não sendo o que às vezes você pode quer chegar, ser até né? ruim, né? Se for um usuário que não seja qualificado. E a gente já viu alguns casos Sim. assim também. Nos e-commerce, algumas marcas também consideram usuários logados, acaba também pegando o cara, ele pega o usuário ativo que recomprou, né? Então, abertura de conta. Abertura de conta, exato. Tem um monte de jeito de ver isso, né? Eu acho que o DAO e Mal Chickness, ele serve para meio que, como fala, não é centralizar a informação, mas meio que deixar a informação, vamos unificar essa métrica aqui pra gente comparar a mesma coisa, né? Tipo, pato com pato, ganso com ganso. Fazer a mesma unidade de medida com o que você tá visualizando. Exatamente. Óbvio. Então, eu acho que isso é legal pra gente ter essa visão, mas internamente você pode considerar, você pode depois com o seu time falar assim, quero ver o usuário logado, quero ver recompra, porque até isso, Ju, você consegue fazer uma correlação com os stickers da Mal e os stickers, né? Porque você fala assim, beleza, eu considerava que essa métrica que o meu usuário ativo era o usuário logado. Tá. Uhum. Quantos usuários logados você tem hoje? Quantos usuários logados você tem uma semana atrás? E compara isso com o que eu tô te falando, com o DAO mal stickers. Você vai ver que isso também tem uma correlação. Então, isso é muito bom. Eu posso fazer uma correlação de Dá pra fazer DAO e correlação com com outras qualquer coisas. Dá um exatamente. exemplo de alguma outra CAC, coisa. por exemplo. Você pode ir com churn, por exemplo. Churn, o usuário não tá logado, o usuário não tá ativo ali no X tempo. Você tô caindo o meu número de... Você já consegue prever uma Você já consegue possível uma desinstalação. A gente fez isso, inclusive, para um dos aplicativos clientes nossos. A gente fez uma régua de churn para eles, né? A gente chamou de churn preditivo lá, né? Então, a gente começou a falar assim... Porque ele estava com problema de desinstalação e perda de receita. Uhum. E aí, o nosso estrategista, conversando ali com o time do cliente, detectou isso. Aí ele falou, pô, legal, vou fazer então... Aí o estrategista foi proativo e falou assim, vou fazer aqui um estudo de churn preditivo. E a gente correlacionou o DAO Mal Chickness com... desinstalação. Começou a ver caindo, aí via que tinha uma taxa de instalação alta... aí a gente foi mais... Esse estudo é bem legal, porque a gente começou a ver os usuários reclamando, os reviews aumentando ali de reclamação, estrelas caindo dos usuários. A gente falou, pô, aí ele montou, né? O time de estratégia montou um algoritmo e falou assim, cara, quando isso acontece, o cara sai. E isso começou, a chave de montar tudo isso foi o stickers quando a gente começou a ver baixo. Dá mal stickers, né? A visão do engajamento. Da visão do engajamento, o user engagement ali como total, né? Então, eu acho, dá pra você fazer um monte de coisa. Saúde, então, eu já falei aqui o churn, mas acabei falando de saúde do negócio ali, né? De como que tá. Enfim, tem um monte de outras coisas, né? E mesma coisa a parte boa, né? Quando você consegue ter mais gente engajada, isso tende a converter mais, tende você a vender mais, né? Então, é uma métrica, é uma das métricas que eu mais gosto de ver, de acompanhar e de fazer correlações com elas, porque eu acho que ela pode afetar, né, todo o ecossistema ali, né? Com certeza. E eu achei interessante que no mesmo aplicativo, principalmente aplicativos já mais maduros, podem existir várias jornadas, no plural, né? Vários tipos de usuários ativos, por exemplo. Exatamente. E aí, nesse exemplo que você trouxe dessa história, por exemplo, você consegue ter uma previsão de desinstalação por uma série de fatores acontecendo na jornada em alguns dias ou um período anterior. E também positivo, né? Vou ter mais compras, mais recorrência, que seja. Então, você acaba tendo uma jornada. Fala um pouco sobre ações ou questões que podem acontecer e que podem ser feitas ativamente pelas marcas nesse período dessa jornada, né? Tanto para você engajar, em alguns casos reengajar, né? Quando começa a diminuir, quando você já consegue prever isso. Se você tem alguma história, às vezes até pessoal, né? A gente, antes de ser profissional de mobile, a gente também é usuário. Eu tenho uma usuário. história que aconteceu ontem. Então conta pra gente. Ontem eu fiquei impressionado. A gente trabalha com isso diariamente ali, sei lá... A gente é pego com isso, né? Exato. E há 7 anos no Rank Vibe a gente conhece uma porrada de história, uma porrada de ação. E mesmo assim, quando acontece comigo, eu fico impressionado. Né? Mas ontem, a Phoebe, né, que é meu cachorro, eu tinha que dar o antipulga lá pra ela, né? Que é cada 3 meses e tal. E eu sempre marco no meu calendário, né? Tipo, se você entrar na minha agenda agora, inclusive, você vai ver lá que ontem tava antipulgas Phoebe. E aí eu tava lá trabalhando e tal, o relógio apitou lá, comprar o antipulga da Phoebe aqui. E, putz, tava fazendo as outras coisas e tal.
Deu, sem brincadeira, eu juro por Deus, deu meia hora, exato meia hora, foi muito engraçado. Eu recebi um push notification do lugar que eu sempre compro, falando, até a marca lá, né? Falando, o antipulga tal tá com 50% de promoção. Na hora que eu olhei, eu falei assim, meu Deus! Caramba. Parece que Além de te lembrar, ainda já te ajudou a recomprar. Né? Então, fazer... E claramente, esse app conhece muito a jornada do usuário dele, né? Porque era o momento que eu ia fazer isso, né? Então, era o cara até acertou quase que a hora exata, né? Foi engraçado, tipo, não só o dia, mas quase a hora exata. Mas foi muito, muito legal, né? Isso é uma das campanhas muito boas, né? Ele fez uma campanha de push, conhecendo a minha jornada ali, né? Então, isso é um exemplo legal que dá para as marcas fazerem. Retargeting também é uma outra coisa, né? Que você mostrar os anúncios segmentados para os usuários que já interagiram com a sua marca é muito importante também. Então, é outra coisa que é super importante, principalmente em épocas de Black Friday, pré-Black Friday. É super importante você fazer isso, né? E se você sabe também se seu usuário desinstalou o aplicativo ali, quantos dias ele demora. Às vezes você baixa um aplicativo para fazer alguma ação específica e depois desinstala, né? A gente tem um cliente que, não vou citar nomes, mas é de transporte ali e tal. Então ele tem uma jornada que o cara baixa o aplicativo, ativa, pré-compra, porque eles têm que pré-comprar ali. Ele pré-compra, usou e muitas vezes desinstala. A gente vê isso. Então a gente está até fazendo uma campanha com eles para tentar fazer a retenção disso. Mas se você sabe essa jornada e quanto tempo demora isso, você pode também fazer uma campanha, né, de reativação, né? Então, milhões de formas aí que dá pra gente agir, né? Mas acho que as básicas ali são essas daí. Então, acaba conectando também. Claro que a gente acabou começando falando de engajamento, agora a gente está falando até de retenção, né? Acaba reengajando. É que acho que uma acaba, né, puxando a outra ali, né? Sim. E é extremamente importante, pensando também em Black Friday. A gente falou isso em um dos episódios anteriores, inclusive, em relação àquela curva, né? Então, você tem aqui uma jornada, um comportamento do usuário padrão. Black Friday normalmente aumenta acesso, aumenta engajamento ou mesmo só instalação. E depois, né? E nesses últimos anos, com essas centenas de clientes que já passou aí pela sua carteira, o que acontece aí nesse depois? Em alguns casos tem o período Natal, Ano Novo. Esse ano está sendo um pouco atípico, né? Essa pós, entre aspas, pandemia. Para alguns casos, lojas já estão abertas. Ano de eleição, ano de Copa do Mundo. O que você visualiza aí para esse pós-Black Friday? É só esse pico? Como faz para ajudar esse engajamento depois dessa tal sexta-feira de novembro? Boa. Eu acho que as pessoas que têm muito sucesso no mundo de e-commerce, né, as grandes marcas que têm sucesso no mundo de e-commerce, elas, lógico, vê a Black Friday como uma porrada ali que ela pode dar, né, no varejo ali, em modo geral. Mas os bem estruturados, né, eles se preocupam isso ao longo do tempo. Eles sabem que essa parte que eu citei aqui da antipulga da FIB ali, né, de recompra, claramente, como eu falei, o cara conhece muito a jornada, né? Então, você tem que ter muito claro isso, né? Para você ver qual campanha se encaixa com aquele tipo de usuário, né? Com aquele comportamento de usuário, né? Hoje em dia, não é mídia como antigamente, né? Eu trabalhei em agências que eram offline, por exemplo, né? Antigamente você fazia, sei lá, campanha estática na rua ali, né? Quantas pessoas passam por ali, não é... Conversão baixíssima. E você tá falando com todo mundo do mesmo jeito, né? Então, eu acho que quanto mais você conseguir segmentar seus usuários ali, você vai ter mais sucesso. Então, isso não é só na Black Friday. E isso você tem que preparar antes, inclusive, destas datas, né? Então, por exemplo, muita gente se preocupa, vai ser Black Friday. Tem um cliente nosso que ele chega todo ano, acontece isso, chega, sei lá, a gente fala todo ano, mas acontece, sei lá, 5 dias antes da Black Friday, sai correndo pra fazer tudo. Na semana começa. Cara, tudo bem, só que não vai ter tanto resultado quem começou. A gente tem cliente que começou no meio do mês passado, no meio
Então, eu não vou datar o vídeo, mas começou meio do mês passado, 3 meses, 4 meses antes da Black Friday. Sim. Esse cara claramente vai estar mais preparado que você que começou 5 dias antes. Então, não só em campanhas, mas em conhecimento do seu próprio comportamento do seu usuário. Né? Porque a campanha acaba sendo o meio que o... Não é o começo nem o fim, né? Mas ali, acaba sendo quase que o fim, a campanha ali, o finalzão, né? Então, você tem que... vou fazer uma campanha, mas para quem, como, de qual canal... Você tem que conhecer isso, né? E isso não vai ser agora na Black Friday. Você tem que começar antes. Agora, como a gente tá falando agora, já é o momento, alguns meses antes da gente começar isso. E pensem nisso. Quanto mais segmentado, quanto mais, clusterizado, detalhado, na verdade, né? Tipo, lógico, você não vai pegar um indivíduo por indivíduo, mas quanto mais isso tá bonitinho ali, mais sucesso você vai ter, porque você vai falar com o cara certo, na hora certa. Na Black Friday, tudo bem, você vai dar aquela porrada. Depois, como você mantém? Desse jeito que eu tô falando, tipo, conhecendo o seu cliente ali, né? Sim, sim. E é bem interessante, porque a gente começou esse episódio falando de uma sopa de letrinhas. Você se explicou um pouco aí de DAO e MAU e tudo mais. E são realmente muitas informações. E como você mesmo disse, esse cruzamento dessas informações, até com outros assuntos que às vezes não é só do aplicativo, acaba trazendo informações super valiosas. Queria que você contasse um pouco como que a tua equipe de produto também acaba reportando isso para as nossas marcas clientes. Como que tanta sopa de letrinhas como o acompanhamento desse monte de informações é dado. Lembrando também que eu quero voltar aqui numa coisa que você tinha falado, que vou marcar mesmo, que não é a quantidade de dados que é importante, mas sim a qualidade, o insight daquele dado. Exato. Como que a gente reporta isso para os clientes? Conta um pouco. Boa. Então, a gente tem o análise de user engagement, né? Que são os três que eu acabei de falar, né? DAO, MAU e Stickiness, mas a gente cruza essas métricas com outras milhares de métricas, né? Então, por exemplo, quando a gente identifica que... É o que você falou da venda ali, né? Você tem a venda que é o final. Só que você tem que imaginar que tem um funil. Tudo que eu vou fazer, acho que até na vida, eu analiso que tem um funil. Então não vai ser um tiro que eu vou acertar num lugar. Você tem que pensar que existe aquele funilzinho ali que você tem que colocar. E o funil, ele é aqui no topo, ele é grande, vai funilando, né? Então, você tem que pensar que existe isso. Primeiro é essa situação, né? Então você começa a analisar diversas métricas ali, né? Aonde no seu funil tá parando o objetivo final, que é a venda, por exemplo, né? Tô parando um cliente nosso estava parando, o cara sempre, ele tava muito bom na galera instalando, no pessoal ativando e tal, mas quando ele chegava na venda, acontecia alguma coisa que não estava convertendo, convertia, mas convertia pouco. Chegava até aquele ponto, mas não ia. Exato. Aí a gente reportava tudo isso, mas identificou essa etapa. Aí a gente via ali que no finalzinho aconteceu alguma coisa que não estava acontecendo a venda de fato, né? O que a gente fez? A gente pegou, analisou isso e falou assim, mas o que está acontecendo aqui que a conversão está super baixa? E a gente tem a análise de reviews ali que a gente faz, né? A gente puxa todos os dias as lojas, todos os reviews, os aplicativos, faz um monte de dados em cima disso, obviamente. Gera um monte de coisa. E a gente analisou que tinha muitos usuários reclamando que não estava conseguindo fazer a compra final, tipo o login ali do final. Era um botão que era o aceitar alguma política, eu não lembro o que era um botãozinho que as pessoas não estavam conseguindo clicar para avançar. E isso é não conseguia engraçado, finalizar né? A compra É engraçado porque o seu time de produto vai lá, o time de produto da empresa que desenvolveu, vai lá, testa, na minha máquina tá funcionando, né? Funcionou, foi pro ar. Mas alguns dispositivos, não tô falando que nenhum dispositivo conseguia comprar, não. Tinha umas versões ali que não conseguiam avançar. Vocês chegaram nesse nível de detalhe. Exato. Aí a nossa análise agora né? Tipo, é novo também isso. A nossa análise de Crash ANR mostra hoje a versão que tá dando erro, qual que tá dando erro, como que tá dando erro e tudo mais. Então a gente chegou e falou assim, cara, a gente percebeu, e foi por causa desse cliente, inclusive, que a gente detalhou tudo isso, que a gente começou a ter esse negócio. Falou assim, tá aqui, esse é o problema. Que legal. E aí o pessoal conseguiu, né, tipo, foi lá para a área técnica deles, resolveram e conseguiram dar sequência, né, mas a gente consegue cruzar o engajamento com, igual eu te falei, a gente consegue ver lá, onde parou, por que parou, foi falha, foi
às vezes, o meu engajamento está caindo, mas o cara não fez mais nenhuma campanha de reativação, não fez campanha de push, não fez campanha de nada, então o seu usuário vai cair. Às vezes o cara, a não ser que seja de WhatsApp, que deve ter stickers de 100%, o cara às vezes não vai usar seu aplicativo todo dia, né? Às vezes tem um aplicativo de banco, por exemplo, às vezes você recebe o seu salário naquele banco, entra no dia, lá no 5º dia útil, eu faço isso, inclusive, com o aplicativo. Você pega, vai lá, recebe o salário num banco, só entra aquele dia, transfira para outro banco. Então você não. O cara não me manda nada ali, não me manda nenhuma promoção, não tem nenhuma vantagem ali. Então, o que você tem que ter alguma. Se você vai desenhar aquele funil, você começa a identificar que é aquele, por exemplo, o 5º dia útil e tudo mais. O que aconteceu aqui? O 5º dia útil, certa parte da minha base entra para fazer isso. Putz, então significa o quê? O cara tem esse banco aqui digital, no meu caso, né? Eu tenho um banco digital que eu transfiro para um outro bancão ali. Por que esse cara tá jogando esse dinheiro que tava aqui comigo para outro lugar? E se você já sabe disso nos meses anteriores, exato, por que eles não fazem isso, Black Friday, e aí faz uma campanha para abertura de conta com algum benefício para Black Friday, você já sabe o comportamento de um usuário similar ao nosso Rodrigo aqui. Exato, você viu isso, você tá lá com dados na mão. É o que, que a gente tava falando, tipo, você tem os dados ali, mas muita gente não gera o insight disso, né? Aconteceu essa ação. O cara que eu te falei lá o aplicativo que eu te falei da FIB, ele claramente faz isso. E vários outros não fazem, né? Então, você tem que ter claro isso para conseguir ali chegar no cara com a cartada certa para ele ficar. Então, e pensem, como eu disse, tudo é um funil. Quanto mais usuário engajado você tem, mais aquilo tende a converter. Muito bom, muito legal. E não tem campanha de marketing que vai salvar um produto. Esse exemplo foi excelente. Não, porque... Acabou bem na etapa que vocês conseguiram identificar. Exato. E esse exemplo que eu dei, que é um exemplo realzaço, assim, o cara tava gastando com campanhas de aquisição, né? Ele tava colocando dinheiro ali. E não chegava a venda, não chegava, lógico, mas não chegava a tudo que ele queria. Tinha um gap muito grande, assim, de porcentagem, né? Então, a gente falou, pô, alguma coisa está acontecendo aqui. Que legal. E aí, analisando, a gente falou, pô, é isso aqui. Só que, se você não ia a fundo, você não vai descobrir. O cara ia simplesmente tá nervoso lá com a empresa. E não era a gente acho que a gente não tava, eu não tenho certeza, mas a gente não tava dando mídia com eles, não tenho certeza absoluta. Mas aí desliga as campanhas, os caras saem desligando tudo, mas não vê o que aconteceu. E o problema era uma tela, era um botão. Exato. Aí o cara fala assim, mas vocês estão me trazendo um tráfego ruim. Não, você tá entrando usuário, só não tá convertendo. Tudo é um funil. Mas não basta a gente lá em mídia, lá no rank, eu vou fazer uma campanha, como fala? Tipo, tentando pegar o finalzinho aqui, o CPA ali, o fundo de funil. E aí, tudo bem, você pode fazer isso. Se o produto não funciona... Aí você joga o cara lá e o cara não compra, você analisa porque o cara não comprou, né? Então... Excelente exemplo, realmente, de uma jornada que pode ser afetada por um motivo que é bem específico, bem detalhado, que é o que a gente reporta aos nossos clientes. Muito legal. Não sei se percebeu, mas a gente está aqui já há algum tempo. Daqui a pouco vai expulsar a gente e se deixar, o Rodrigo faz aqui uma masterclass só sobre mal dar os stickers, que eu sei, gente. Mas, como eu sei que o Rodrigo gosta bastante, eu vou fazer uma pergunta surpresa que a gente não combinou antes, gente. As outras foram combinadas? Pô, me manda esse e-mail. Pra fins de quem tá assistindo. Mas quem sabe faz ao vivo, não é mesmo, minha gente? A minha pergunta final pra gente fechar esse episódio com chave de ouro é pensando realmente aqui eu vou colocar Black Friday e Cyber Monday, como um período ali de picos de vários tipos, vários indicadores, sejam de usuários ativos, de downloads, não importa. Eu queria a sua opinião, ou a sua visão, ou uma dica que você possa dar aí para pessoas que são de mobile marketing, grandes empresas, sejam nossos clientes ou não, de grandes ações ou recomendações que você dá para o período antes do Natal e pós Black Friday, para manter esse engajamento que normalmente vem aí na Black Friday. Quais são as principais recomendações que você poderia dar? Aí um palpite especializado, vamos lá. Bom, acho que a gente até falou várias vezes aqui, né? Eu acho que o planejamento ali das ações que vocês querem fazer, né? É uma das coisas, mas o conhecer a jornada, o comportamento ali do seu cliente, né? Acho que isso são fundamentais, né?
acho que eu falei até aqui, antigamente você fazia um monte de ações ali e esperava um resultado. Hoje em dia você tem como metrificar todas as ações que você faz, né? Então, e tem dados para isso, tem dados de mercado. O Rank My App, tem um monte de dados ali. A gente, não sei se você já falou em algum podcast seu aí, mas a gente tem 45%, né, dos 500 maiores apps do Brasil, tem 50% dos e-commerces são clientes do Rank My App. Então, dados e propriedade desses dados a gente tem. Tem tudo isso, os clientes do Rank My App têm acesso a tudo isso. Se não tiver, não estão acessando a tu, porque tem tudo lá. Fala com o Rodrigo. Tem tudo lá. E quem não tiver acesso ou nunca entrou, nunca viu, me chame, porque tem acesso quando entra. E você vendo tudo isso ali, né, você consegue comparar todas as suas métricas com a concorrência, com o mercado e tal. Dá para fazer muita coisa. Então, isso aí já é uma baita bússola, né, que você tem para onde você deve ir. Então, conhecendo essa jornada, tendo os dados ali para ver se, mas essa minha métrica tá boa, tá ruim, tá baixa, tá alta, você consegue comparar no Rank My App. Mas minha taxa de download está baixo, vamos ver da concorrência, minha taxa de engajamento está baixa, vamos ver da concorrência. Então, você consegue fazer tudo isso. Eu acho que fazer esse planejamento e essa análise é a chave para o sucesso. Então, basicamente se preparar antes, passar a Black Friday para saber o que vai fazer depois. Muito Exatamente. Bom. E é o que eu te falei, né, em outro episódio aqui, né, a gente também tem o Changelog lá que você pode ver o que aconteceu no passado com os seus concorrentes. Como que você chama? Eu chamo de máquina do tempo. A gente tem uma máquina do tempo lá na ferramenta do Rank My App que chama Changelog. Você volta, a gente tem, você volta, sei lá, uma Black Friday atrás, 2 Black Friday atrás, vê o que aconteceu, como que estava a concorrência, como eles estavam posicionados, como que ele estava escrevendo até a descrição dele, a curta descrição, a longa descrição, o screenshot, todas as métricas ali. E ali você já tem um cheiro que aconteceu, né? Porque você viu, você pega, sei lá, 2 cases de sucesso que aconteceu na Black Friday de 2021, olha como eles estavam. Então você consegue já ter um cheiro do que fazer ali. E aí, usa todas as métricas que a gente tem ali do presente. E aí você consegue ter uma bússola legal ali para ir. Que legal, já deu as coordenadas, agora é dar a bússola na mão. Rodrigo, muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado mais um convite para gravar esse episódio com a gente. Obrigado você, obrigado a todo mundo aí de casa. E quem precisar, posso fazer um merchan aqui? Pode sim, deixa seus contatos também, Rodrigo, para quem não te conhece, vai lá. Bom, quem quiser falar comigo aí, né, que precisar também de alguma análise extra, eu gosto de falar que o Rank My App a gente não vende uma caixa fechada ali, que são aquilo que vocês vão ter de entregáveis. Eu até pedi para o pessoal de vendas lá mudar os entregáveis para sugestão de entregáveis, porque aquilo ali é uma sugestão. A gente sempre gosta de ir, né, no problema ali, ver o que o cliente precisa, entregar o que o cliente está precisando na hora, sugerir entregas novas. Então, se você tiver com alguma análise para ser feita, alguma coisa que precisa ser analisado, não tem braço, ou não sabe fazer, ou não tem dado suficiente, manda pra gente. O meu e-mail aí parece aquele vai lá. rodrigo.castro@rankmyapp.com. Pode me mandar para mim lá. Como que tá no LinkedIn? Tá. Ih, agora você me pegou. Rodrigo Castro também. Deve estar Rodrigo Castro, alguma coisa. Mas é só mandar lá a solicitação. E a gente vai atender porque é o que a gente mais gosta de fazer. Legal, muito obrigada, Rodrigo. E estamos finalizando aqui mais um episódio da nossa semana de conteúdos da Black Friday 2022. Fica ligado e assista também os episódios que já estiveram no ar, todos gravados no nosso canal do YouTube. Até a próxima, pessoal. Tchau!